Aí galera, eu sou o Kaique, cara do Clube da FDI, temos uns outros caras do Clube da FDI, o Ryan, a Rafa, o Vitor, todo mundo trabalhou ali para construir o curso. Muito obrigado por terem vindo. Vamos começar aí com o nosso curso de desenvolvimento web, com o Django e HTMX. Antes disso eu vou... Bom, essa vai ser a nossa primeira aula, a gente vai falar de HTML, CSS e responsividade. Antes disso eu queria falar um pouco sobre o Code Lab. A gente é um grupo de extensão, não tinha ouvido falar do Code Lab antes. Bom, então beleza. Vocês sabem que a gente existe. Em 3 campos da USP, chegando em 4. Atualmente a gente organiza Ribeirão Preto. Pois é, projeto secreto. Nem o cara do Code Lab está sabendo bem. Legal. O Rafa ali está pontuando. Ó. Quem quiser entrar usar os PCs aqui, usa o Code Lab, esse Code Lab, beleza? Tá. Atualmente a gente organiza o Hackathon USP. A princípio, o maior hackathon aí, organizado na USP, o curso de Web Dev, que a gente está passando agora, e a gente tem projeto de software também, e outras coisinhas. Um pouco de contexto ali no Web Dev, especificamente, é que o curso ele comumente era dado todo ano, mas o curso Web teve uns problemas de gestão e continuidade um tempo atrás, e aí ele meio que deixou de ser dado, ano passado não teve, e aí a gente aproveitou esse período assim, de reconstrução para poder reformular o curso também. Normalmente ele era dado ali em 5, 6 aulas, só que ele poderia só... basicamente o que a gente vai ter nas 2 primeiras aulas. Então a gente pegou todo o curso antigo, transformou ele nas 2 primeiras aulas, fez um módulo e aí a gente criou uma extensão dele para ser um negócio mais completo. Então a ideia do novo curso é que ele é feito para a galera do primeiro ano para frente, assim, ele não é super complicado, só que é para quem já sabe programar. Então a gente não vai ficar dizendo, tipo, explicando sintaxe de JavaScript, coisa do tipo, e vai perder, sei lá, 3 aulas nisso. Tem algumas pessoas que se inscreveram, que são de outros cursos. Alguém que está aqui é de outro curso? Do BC? Qual curso você é? Economia. Economia. Mas você sabe programar, teve introdução? Então de boa. Você mexeu com o JavaScript já? Então tranquilo. A galera geralmente manja. Legal, então, já que não vai ser um problema para ninguém aqui, só estou dando esse prefácio aqui para dizer que o curso pode parecer um pouco denso e aí seria legal também ter o feedback de vocês, sabe? A gente fez todo esse desenho novo, fez um período de teste com toda a galera que estava aqui, mas uma galera do segundo ano que ajudou a gente a colher alguns pontos que eram bons para serem melhorados. Mas ainda é tipo um período de teste, sabe? Por mais que a gente já tenha feito o curso todo em um período no semestre passado, a gente está testando agora com uma galera maior. E aí também, se vocês acharem que tem alguma coisa estranha, é bom avisar, assim. A gente gostaria de ter essa ajuda também. Beleza? Vamos. Tá. Bom, para falar aí do curso, a gente vai passar. A gente tem essa primeira aula, HTML, CSS e responsividade. A gente vai passar por JavaScript, Django, que é um framework do Python, que é a aplicação web, SQL. Junto com o Django também, para ensinar como interagir e usar um banco de dados para criar uma aplicação que é mais complexa. A gente vai passar por HTMX, que é uma biblioteca de JavaScript feita para criar interfaces gráficas mais modernas. A gente vai passar por um princípio de uns padrões legais de interface também. E na última aula a gente vai passar por deployment, que é basicamente ensinar como tirar a sua aplicação do seu computador e colocar na internet. Beleza? Você sabe qual curso? Legal. Então, o que essas ferramentas vão ensinar basicamente isso? Criar as páginas, tornar as páginas dinâmicas, aí na primeira aula, depois criar um back-end, um banco de dados, interfaces modernas e colocar o projeto na internet. A ideia do curso é, assim, mostrar como é legal também criar esse tipo de coisa, né? Então, a gente não quer, por mais que as aulas aqui sejam mais expositivas, a ideia é que vocês construam 2 projetos ao longo do curso. Então, como eu falei, a gente tem esse primeiro módulo, legal para esse ferrado. A gente tem esse primeiro módulo que é basicamente o curso antigo do Code Lab condensado ali nessas 2 primeiras aulas. Então, a gente vai ensinar vocês o que é necessário para página estática. Então, como o primeiro projeto, a gente teve a ideia de que cada um faça uma página pessoal.
Alguém aqui tem uma página pessoal já? Já chegou a fazer, mexer com isso? Não, Não nem era tem. esse não tem. Então, bacana. Legal. Ou, não sei, né? Então. Então vocês vão aprender a estender isso, que você vai ver um negócio mais legal, para mostrar o que vocês fizeram, coisa do tipo. Então essa é a ideia, tá? Nas duas primeiras aulas a gente vai ensinar o necessário para isso. E aí seria legal também, juntando ali com o fato de que vocês conseguem ver os computadores aqui, só que eles não salvam nada, seria legal que vocês criassem um repositório no GitHub, talvez criar um Codespace, que é um jeito de você ter uma interface ali com o VS Code online no GitHub, para ir salvando o seu progresso ao longo dessas aulas. Né? E aí vocês podem voltar também, olhar o que vocês já fizeram e poder implementar ali para entregar esse primeiro projeto. Aí a ideia é que a gente depois vai juntar todo mundo que quiser mostrar e mostrar, passar pelos sites aí que vocês fizeram. Legal. E aí, na segunda parte do curso, que é mais longa, a ideia é criar uma aplicativo web. E aí, a gente queria que vocês formassem grupos ali, porque é um negócio um pouquinho mais complexo. E aí, você pode ir construindo também de novo, naquela ideia de ter um repositório já, de ir construindo isso ao longo das aulas, porque a gente está passando meio que em ordem do que você vai precisar saber. Beleza? Outra pergunta, então, quem já tem mais experiência assim, com desenvolvimento web? Algumas pessoas que se inscreveram no curso também responderam isso. Alguém aqui já, tipo, trabalhou com isso, ou, sei lá, já manja um pouco mais? Não? Não, então beleza. É porque, bom, se você quiser, tem a possibilidade também da gente criar uma outra trilha, assim. É algo que o Code Lab de São Carlos faz, para a galera que já é mais experiente, aí junta a galera que já sabe um pouco mais e começa a trabalhar em negócios mais complexos. Mas se ninguém tiver interesse, consegue, normalmente. Beleza. Ok. Vamos começar a falar aqui, começar um pouco da aula mesmo falando sobre HTML. Alguém já mexeu com HTML? Sei já. Beleza. Quem considera um negócio idiota? Ninguém? Sim. Não, é uma noção real, assim, de que, tipo, HTML e CSS não é programação de verdade. Tipo, não é mesmo. Não são linguagens de programação, né? A ideia é que HTML significa, se não me engano, Hypertext Markup Language, é uma linguagem de markup, então ele está mais próximo de alguma coisa tipo Markdown do que, sei lá, de uma linguagem tipo Python mesmo. O formato básico de um texto ali, de um programa, HTML, é basicamente esse. Você vê que ele está dividido em tags ali, é super descritivo, né? Tem muita lógica nisso. E a ideia disso é que, entrando no contexto mais geral do desenvolvimento web do que é a internet, é que a gente constrói as páginas web em cima de uma montanha de ferramentas que já existem e foram desenvolvidas ao longo de décadas. Então, o objetivo de tudo isso que já existe é tornar o desenvolvimento web o mais simples possível. Isso culminou no HTML que a gente tem hoje. Então, assim, o seu dever escrevendo HTML, que é um negócio meio idiota, é só dizer para o browser o que ele tem que fazer em C++. Então, a ideia é tornar o processo de escrever uma página web o mais fácil possível, né? Beleza. Então aqui a gente já consegue começar a explicar algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho basicamente a mesma estrutura aqui do documento, né? E aí eu posso começar a explicar um pouco mais sobre o que é o HTML, o formato, e mostrar isso no browser também. Aqui eu vou usar, eu estou no VS Code, eu vou abrir esse arquivo com Live Server. Quem não tiver no VS Code, não tiver o Live Server, tiver em qualquer outro ambiente, você pode abrir um arquivo HTML pegando o path também. Então você pode copiar o caminho do arquivo que você está criando, e aí você consegue abrir ele no browser. Então, acho que eu estou rodando no Live Server, eu consigo abrir aqui no Post 5000. Opa, deixa eu ver. Às vezes ele também não funciona muito bem. 550, né? Isso. Boa. Ok. Então, beleza. Temos aqui uma belíssima. Dá bastante zoom. Temos aqui uma belíssima página de HTML. Legal. O, é, o conteúdo aqui no browser. Assim, eu tenho um arquivo no meu PC
E aí eu estou abrindo ele no meu navegador. Eu posso copiar o caminho do arquivo também e abrir ele aqui pelo caminho. Legal? Eu vou deixar aqui pelo live server. Vocês não precisam usar isso, né? É só para ter a praticidade ali da aula, que tudo que eu atualizo no meu arquivo ele já mostra atualizado na página. Mas não é necessário usar isso. Caso eu faça alguma mudança aqui, por exemplo, eu posso. Aqui vai atualizar e aqui eu preciso recarregar a página. Do live server. Se você está no VS Code, você precisa só baixar a extensão Live Server. Live Server. Beleza? Aí quando ele está instalado, você clica aqui no arquivo, Open with Live Server e entra no localhost 5500. Beleza? Bom, aí para quem quiser mexer, é bem simplesinho também. Tá. Os arquivos HTML geralmente têm esse formato. Então eles têm essa primeira linha que indica para o browser que ele é um arquivo HTML. E aí depois disso você começa a separar o conteúdo em tags. Aqui a gente tem a tag HTML, a tag head, a tag head, title e body. Então a gente já vê algumas tags diferentes e algumas funcionalidades que você tem que estar tendo planos. Então, assim, quando você declara o link HTML, você começa com a tag HTML, que ela encapsula todo o conteúdo do seu documento. E algumas outras tags também que encapsulam outras tags são a head e a body. Então, o body é o conteúdo que vai ser renderizado na página. O head ele contém algumas informações adicionais que vão ajudar na renderização. Por exemplo, um título, que tem uma tag própria. Então, o título da sua página, que é o que vai aparecer aqui em cima, ó, no browser, ele é declarado aqui, dentro da head. Porque ele é uma informação adicional que não vai ser renderizada na página em si, mas ela tem um papel de fornecer informação adicional para o seu navegador. Legal. Então, quando você declara um título, ele está dentro da head, que é um negócio de informação adicional, e o conteúdo entra dentro dele ali. E aí, no corpo da página, você também consegue colocar texto, outras tags também, que aí, de fato, vão ser renderizadas pelo navegador. Boa. Um conceito legal aqui que talvez facilite o entendimento do que é o HTML, de como ele é renderizado, é a DOM, ou a DOM Tree Árvore DOM, que é a representação interna do documento que é criada pelo navegador. Então você tem aqui, ó, você tem o HTML, ele encapsula as tags que estão dentro dela, o head, o body encapsula o texto. O que você tem na representação interna é mais ou menos uma árvore assim. Você tem o HTML que se ramifica, né, no head e no body, o head que está ramificado no title e o title que contém o texto que vai ser renderizado ali em cima. E o body que contém o texto que vai ser renderizado no corpo da página. E aí a gente consegue começar também a aplicar com outras tags aqui. A ideia é basicamente essa. Tipo assim, se a explicação foi minimamente decente, vocês já entenderam o que é o HTML. Ele é isso. E aí, como você cria páginas mais complexas, é adicionando mais e mais tags. E aí, entendendo a interação entre elas também, de qual tag entra dentro de outra, coisa do tipo. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, vamos criar uma página um pouquinho melhor para ensinar sobre elementos HTML. Então, vou trocar o meu título aqui. Colocar para elementos. E aí vamos ver algumas tags que podem ser úteis para a gente. Uma tag, por exemplo, é H1, que é a header 1. Os headers são basicamente títulos. Eu posso escrever alguma coisa aqui, tipo título grande. E aí você vê que ele é um título bem grande mesmo. Ele não é tão grande assim, porque de novo eu estou usando bastante zoom. Mas os headers eles são para facilitar ali a escrita de texto, que é um pouco mais destacado, né? E aí você tem uns headers de 1 a 6. Então, por exemplo, eu posso usar o H2, o H3, e eles vão ser um pouco menores. Certo? Até o 6. Beleza. Então a gente tem os headers, a gente tem, por exemplo, o negrito, que ele usa text from. E aí você vê que a tag aqui no body, né? Como que a gente imaginaria do tree aqui? Você tem o body,
E aí ele está ramificado em várias tags H1, que tem um texto dentro delas, mas ele também tem um texto adicional, e dentro do texto você pode ter outra tag. Assim como você poderia ter, por exemplo, uma tag parágrafo, AP, que tem, sei lá, um texto aqui, e aí no meio você consegue colocar a tag strong também, dentro dela. Legal. E você vê aqui que a palavra aparece destacada. Então você consegue ter várias tags que entram dentro de outras tags para complementar o visual dela. Legal, a gente tem isso, a gente tem uma quebra de linha também, que é a BR. Texto embaixo da tela, estou aqui. A gente tem listas ordenadas, item 1, item 2, item 3. A gente tem listas não ordenadas, e aí a diferença é uma é ordered, por isso OR, a outra é unordered, por isso UR, e aí ela é renderizada de uma forma um pouco diferente ali, uma tem um número e a outra não tem. E aqui a gente pode ver que você tem uma interação mais específica, assim, porque essa tag ela depende, para mostrar o conteúdo dela, ela depende da tag que tem dentro dela. Você pode ter uma tag ordered list que é vazia, e aí ela não vai mostrar nada, porque ela precisa listar também. E aí o style ele vai ser tratado de acordo com a regra que está encapsulando ele, né? Se for ordenado, ele aparece em número, se for não ordenado, ela aparece com aquele ponto. Legal, uma outra coisa que a gente pode adicionar, por exemplo, são imagens. A gente usa a tag image e aí a gente começa a ver outra funcionalidade do HTML que são os a image você precisa dizer de onde vem a fonte da imagem que você quer carregar. E com isso para fazer isso, a gente declara esse atributo source, que vai indicar o caminho da imagem. Então aqui eu já tenho uma imagem baixada, eu posso lá apontar para ela, current.png, e aí você vê que ela vai ser mostrada aqui. Pode falar. Pegar uma imagem online para. Tem. Você pode fazer, por exemplo, terms. Meu Deus. A gente consegue pegar o link da página. Deixa eu ver. É que tem que ser o link da imagem, né? Calma aí. Agora. Aqui deve funcionar. Legal. Então você vê que a mesma imagem ela consegue ser carregada de lugares diferentes. A gente consegue verificar de onde ela está sendo carregada inspecionando a página. Quando a gente inspeciona aqui, todo browser tem essa funcionalidade, você consegue ver o HTML que está sendo renderizado, algumas propriedades a mais, e aqui a gente consegue ver que ele está usando um endereço da internet para pegar essa imagem. Tem uma pergunta aqui. São períodos do regra, eu cabeçada da própria página, mas tem Tem bastante coisa, a gente vai montar também. Principalmente a informação do estilo. Quando a gente entrar em CSS, a gente vai mostrar como você declara isso dentro do head para deixar o HTML mais bonitinho. A gente não vai mostrar só... De novo, eu perguntei se vocês acham que HTML é um negócio idiota e eu estou passando muito rápido, porque a maioria das pessoas começa a ver e realmente acha que é isso, sabe? Beleza, eu estou ensinando uma tag, eu estou ensinando outra tag, eu estou ensinando outra tag. A gente já vai acabar e aí eu vou deixar vocês explorarem, assim, mas é mais para vocês entenderem os conceitos. A gente já vai ver CSS. Eu não vou ensinar só como que você desenha uma página de um professor do IME. Tipo, a gente vai fazer coisas mais legais. Beleza. O último exemplo aqui de tag que eu vou mostrar para vocês é uma tag table, que ela é um pouquinho mais complexa. E essa é verdadeiramente útil, assim, para coisas que você quer fazer. Às vezes, dependendo do layout da sua página, ela pode ser bem legal. Uma tag table, ela é como se fosse uma mini página, você pode entender dessa forma. Ela é tipo um mini body, e aí dentro ela tem um table head, e ela tem um table body. Então ela tem um table head, uma tag específica para a head dela, e ela tem uma tag específica para o corpo dela também. E aí dentro do head você tem os headers,
da tabela, declarados como TH. Então, eu posso colocar algo como informações sobre, sei lá, oceanos. Então, eu tenho oceano, profundidade média, profundidade máxima. E aí eu tenho. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Você vê que ele renderizou algo, mas ainda não é uma tabela. Tá meio feio assim, não tem nenhuma linha. Para a gente adicionar as linhas, a gente adiciona no corpo da tabela uma row, uma TR, uma table row. E aí a gente consegue adicionar dentro da row dados. Então, table data. E aí a gente consegue colocar as informações que são relacionadas ao header. Então, por exemplo, como eu tenho 3 headers, cada linha ela vai ter 3 colunas. E aí cada coluna precisa de um table data para mostrar o dado específico que eu quero mostrar. Então, por exemplo, eu quero mostrar um oceano, profundidade média, profundidade máxima. Eu posso colocar aqui o Oceano Pacífico, profundidade média, não sei de cabeça, está aqui no papel, 4.280 metros, e a profundidade máxima, 10.911 metros. E aí a gente tem uma tabela um pouco mais bonitinha aqui. Legal. Então, de tags HTML, para visual é basicamente isso. Alguma outra dúvida que vocês têm? Pode falar. Um comentário? Você consegue declarar ele assim. É que eu cortei aqui. Legal. Isso é um problema. Pode falar. Essa temporada a gente consegue, tipo, colocar a gente no Instagram do CSS também? Consegue. A gente vai voltar e vai mostrar como é que faz isso. Até porque, assim, tá tudo feio, né? Mas a tabela, inclusive, ela tá especialmente feia, porque ela não necessariamente parece uma tabela. Podiam ser 2 linhas ali, mas a gente vai mostrar como que você deixar ela mais bonitinha. Pode falar. Essa organização como eu você colocou organizado para mim aqui no outro, no para frente, mas não vai ter diferença no separado. Eu não sei se eu não entendi. Você diz aqui no documento? A organização, tipo, faz organizado. Ah, não. Assim, os browsers, eles são muito, como que eu posso dizer? Eles perdoam demais. Você pode, inclusive, às vezes você pode fechar com uma tag errada, assim, sei lá. E você vê que ele ainda funciona, sabe? Ele geralmente sabe o que você está querendo fazer. Então, às vezes você escreve o nome da tag errado, ele renderiza certo, você não fecha a chave de uma tag, ele renderiza certo, você não inventa, ele renderiza certo. Isso é mais por convenção. E, de novo, porque associa a ideia que a gente tem da árvore da DOM e de que é mais fácil compilar assim, de uma coisa para dentro da outra, né? Mas isso não faz diferença para compilar, digamos assim. Ok. Então, uma outra coisa que a gente vai mostrar agora, dentro de HTML, um pouquinho sobre formulários. Então, sobre tags específicas que a gente usa para pegar a informação do usuário. De novo, tudo isso vai ser útil depois. Agora é mais expositivo mesmo, só mostrando para vocês o que pode ser feito, mas a gente não vai mostrar exatamente como que você pega esse dado. Né? É mais para mostrar como que a gente usa os elementos básicos ali para poder ter uma página desse tipo. Então, a gente pode criar um outro arquivo aqui, por exemplo, forma.html. A gente pode... HTML. 2 pontos. Só que você tira o chat não. Ah, tá. Perfeito. Isso. Isso é Meu Deus. um atalho para criar um template HTML rápido. Você criasse daí, legal. Bom, aqui a gente muda só a língua, isso tem algumas diferenças para o navegador, assim, de informação adicional. Então, por exemplo, o Google Translate usa isso. E a gente deixa em português. Então você consegue ver aqui, por exemplo, outras tags que a gente tem. A gente vai mostrar para que essa tag serve. A report não tem nenhuma responsabilidade. Tags que estão dentro do head, né, como você tinha perguntado. Uma outra tag que é importante é a char7 e o TF8. E aí, talvez uma galera já saiba o que isso quer dizer, é só dizendo um conjunto de caracteres que o documento usa. Então, esse tipo de informação adicional vai sempre na head. Ok. Então, de novo, a gente vai mostrar aqui como a gente pode criar um formulário para coletar informações dos usuários. Geralmente, a gente faz isso com uma tag form. E dentro da tag form, a gente coloca campos. Então, o formulário ele pode ter vários campos que coletam informação de uma vez só, que podem ser enviados para algum servidor, algum back-end que você desenha. Então, a gente tem vários tipos de input.
E a gente declara o tipo usando aquela mesma ideia que a gente usou na tag image, a gente usa um atributo HTML adicional que vai indicar qual que é o tipo de input que o usuário pode dar para a gente. Então, por exemplo, ele pode digitar texto. Deixa eu trocar aqui a página. Legal. Então, isso é um campo de texto que o usuário pode digitar. Então, você pode imaginar, se eu quero um nome, ele pode usar um campo desse. E aí, como que eu indico o que eu estou pedindo dele, né? Eu posso usar um outro atributo que é o placeholder, que ele vai ter um valor que já entra na página para indicar para o usuário o que ele vai ter que colocar. Tem um outro também chamado label que você pode usar para isso. Então, aqui, por exemplo, eu poderia pedir o primeiro nome do usuário. E ele já aparece aqui dentro do campo. Mas se eu digito, ele já sai. Beleza. Eu posso também criar um outro type password e pedir a senha do usuário. E aí ele já aparece escondendo os caracteres. Legal. Uma outra coisa que é importante a gente fazer quando a gente cria um formulário é dar um nome para cada um dos campos de input que a gente está criando. Isso vai ser importante depois, eu acho que o Vitor vai passar por isso na próxima aula em JavaScript, e o Ryan vai passar daqui a umas 2 aulas quando a gente estiver mexendo com o servidor de fato, para você saber como que você captura um dado específico, um campo específico. Então, por exemplo, aqui eu quero o primeiro nome, mas idealmente eu não quero falar, pega e essa string de placeholder aqui do formulário. Eu vou dar um nome específico para poder acessar esse campo quando eu estou capturando os dados dele. Então, eu posso dar um name que é, assim, mais bonitinho no sentido de programação, né? Não tem que ter capitalização ou assim, então eu posso colocar uma coisa que vai só servir para que esse dado seja capturado. Pode falar? Esses parámetros têm ordem? Não, você pode colocar em qualquer ordem. Legal. Aqui a gente pode começar a criar uma divisão entre os campos do formulário. Então, para isso a gente usa uma tag claro, no HTML, que ela é totalmente genérica. Você pode colocar o que você quiser dentro dela, ela só serve para criar uma divisão entre uma seção do documento e outra. E aqui dentro eu posso colocar, por exemplo, um formulário que pede a cor favorita do usuário. E aí, bom, posso ter vários tipos de input aqui. Um name color. E eu vou escolher, dessa vez, um type radial. Vocês já vão ver o que ele faz. Quando a gente usa um type radial, a gente tem que passar um valor específico para ele também. Legal. Então aqui o radial, você já deve ter visto isso em algum site. Ele é uma caixinha que você seleciona e vem acompanhada de outras caixas. Então eu posso pegar essa linha aqui e criar, por exemplo, um velo amarelo. Esse velo ele vai servir quando você for capturar o valor de novo. A gente vai ver isso depois. Mas aqui a ideia é que, deixa eu mostrar para vocês. Você consegue escolher um ou outro. E aí quando você envia esse formulário para algum lugar, você vai ter um dado enviado que tem esse nome. Então você vai conseguir capturar o valor. E aí o valor desse campo vai ser o velo que você declarou. Faz sentido esse padrão para vocês? Tipo, você dá várias opções para o usuário, ele vai escolher uma delas entre um tipo específico, que é declarado no name, que é uma cor, e aí o valor que vai ter vai depender do que ele clicou ali, e a gente está declarando isso no argumento. Escolher vários tipos, eu escolho input e text, aparece aqui. Sim. Escolho radio, aparece as opções de Exatamente. text. E aí, se eu fizer várias dessas de radio, várias. Exatamente. E aí você consegue criar, por exemplo, você poderia imaginar, eu quero coletar não só cor, mas sei lá, alguma outra informação, música, categoria. Você pode criar outra seção, outra div, por exemplo, um input name é igual a música, e aí ele vai abrir uns velos diferentes para música. Mas aí, sei lá, nesse caso seria melhor no text, sabe? Porque aí você vai digitar uma música específica. Então, a lógica aqui é que você pode pensar em várias formas diferentes de coletar informação do usuário. E assim, entre o que
pareça mais apropriado, né? Se você quer algo abrangente, você vai pedir um text. Se você quer algo que tenha algumas opções específicas, você vai usar um radio ou um select, que a gente vai ver agora. Então, deixa eu criar outra seção aqui, a gente pode falar, tipo, álbum favorito. E dessa vez eu poderia passar um input type text, né? Não preciso. Como eu falei, o div ele serve para a gente organizar. A gente vai ver no CSS, quando a gente vê CSS depois, do porquê que ele é útil. A gente consegue dar uma classe específica para ele, por exemplo, para que estilos se apliquem só para aquela div. Então ele é útil para criar essas divisões. Mas visualmente ele não mudou nada. E assim, já que por enquanto a gente só se preocupa com o básico, a gente não precisa colocar ele ali. Se a gente tirasse o div daqui, não ia mudar nada. Isso vai ser útil depois. Ele mudou a renderização, na verdade, ele colocou uma linha abaixo. A gente poderia usar um VR também, é outra técnica que a gente viu para fazer isso. Mas não necessariamente a gente precisa usar agora. Legal. Até porque aqui eu estou colocando um texto, vocês já vão ver. Vai ficar uma divisão na tua conta. Então, eu posso ter um campo select, que é tipo um input dentro do formulário, e aí ele tem um name também. Então, por exemplo, álbuns, eu posso passar um ID para ele, a gente vai ver o que é o ID depois, é um outro atributo HTML, e aí dentro do select eu vou fornecer várias opções para o usuário poder escolher o álbum dele. Geralmente, quando eu crio um campo select, eu coloco a primeira opção com valor vazio, que é para o usuário não ter algo selecionado por padrão. E depois, inclusive aqui eu posso ter um texto placeholder, né? Que, por exemplo, escolha um álbum. E aí depois, embaixo, eu vou colocar outras opções que tenham de fato algum valor associado. Então, por exemplo, alguém me fala um álbum, né? Ninguém gosta de música. Bom, pegamos o primeiro conjunto que... Para. Oh, Paranoide. Paraglide. Não, Black Sabbath. Ah, não conheço, cara. Vai, falei. Eu sou Leandro. Paranoide. Paranoide. Ah, Paranoide, boa. Tá. E aí eu tenho um texto Paranoide, caso você não conheça. Black Sabbath. Eu acho que sim. Né? Legal. E aí agora ele aparece aquela opção aqui. Legal. Você pode escolher o texto que você quiser para indicar para o usuário qual é essa opção, tipo, para deixar mais fácil que ele entenda qual que é o valor. Mas quando você quer capturar isso, você pode, de novo, que nem a gente falou ali no radio, usar algo mais simples aqui. Então, por exemplo, só o Paraná. Beleza? Legal. E aí, no final de tudo isso, a gente pode colocar um input, type é igual a submit. E o type submit ele tem uma funcionalidade adicional implementada nele, que quando você clica ele vai enviar o formulário para algum local específico que vai ser declarado aqui com o parâmetro do form. E depois a gente vai ver como é que faz isso. Beleza. Ele é renderizado como um botão. Legal? O name do ID? O ID, a gente vai ver agora. Pode ser? Que a gente vai falar de CSS. Então, legal. Aqui você poderia tirar. O name ele é para capturar os dados, o ID ele serve para estilo. Então aqui, assim, eu tirei ele e ele não mudou nada. Deixa eu só voltar. Sim, recarreguei a página e ele não mudou. Legal. Então, beleza. A gente viu aqui as tags HTML entre as mais usadas, por exemplo, tags para header, para parágrafo. A gente não parte aqui, né? Verdade, isso é muito importante. Vamos voltar aqui no aula 0. Aqui embaixo do header eu vou colocar um link. Para um link a gente usa uma tag anchor e ela tem que ter um atributo específico que é o href. Então, por exemplo, eu posso pegar Wikipedia. Eu posso pegar o link da Wikipedia. E aí eu posso colocar aqui um texto do Wikipedia para indicar para o usuário que esse é o link que ele vai acessar clicando nessa anchor tag. Legal? Você segue, tipo, no site, você ir para outra parte do site. Para outra parte do seu site. Assim, tipo,
sem mudar de página. Você quer colocar, só scrollar? Que aí era tipo, vocês têm uma div que ela se chama. Eu acho que a galera se volta tipo o D dessa div e ela vai. É isso mesmo? Você coloca o D? Bom, então vamos lá. A galera que tá falando que você pode fazer isso assim, você coloca o hashtag PD ou deixa assim? O hashtag PD. Tá, então, Esse é tabela. E aí a gente coloca o ID, e aí beleza, né? A gente já tá vendo um uso aqui para o ID. Vamos ver se funciona. Legal. Então, assim, o ID ele serve para isso também. Ele serve para a gente referenciar um elemento específico dentro do nosso arquivo HTML. Então, aqui a gente deu um ID de valor tabela, para a tabela, para nossa tag table. E aí a gente falou para o href, que é a tag de links, para ir para o ID tabela. Esse hashtag aqui, ele serve para você referenciar um ID. A gente vai ver essa sintaxe agora. Ok. Uma outra coisa que você pode fazer, deixa eu voltar um pouco. Quando você tem um link, você pode colocar target blank. E aí você consegue abrir ele em outra página. Então, você consegue ver como que os atributos HTML associados a uma tag específica conseguem incrementar a funcionalidade dessa tag. Então, a tag anchor, ela depende de um href, você tem que ter um href, se você não tiver, o link não vai para lugar nenhum, não vai fazer nada. E aí você pode passar um outro atributo, um target, por exemplo, que vai dizer para você como especificamente você quer renderizar. Então, você quer trocar o conteúdo dessa página pela outra, você quer abrir um target vazio, quer abrir uma outra aba. Tem várias opções aí para você fazer. Você não entendeu a diferença do target com a HTML? Ah, não faz. Não faz. Você pode colocar em target. Bom. Legal. Então aqui a gente viu as tags HTML, mas viu como que os atributos se relacionam às tags, como que as tags se relacionam a outras tags, às vezes, né? Pela ordem que uma conecta a outra. E agora a gente vai mostrar para vocês como deixar o documento um pouquinho mais bonito usando o CSS. Mas antes, vamos ter uma pausa aí de 5 minutos. Legal. Vamos falar sobre CSS então. Até agora a gente só usou HTML, a gente criou documentos que tem ali um certo nível de organização, né? A gente fez até uma tabelinha ali, isso aqui está tudo muito feio. Para melhorar isso, a gente usa o CSS, que é uma outra linguagem, então uma linguagem de programação, que a gente usa para incrementar o HTML com estilos específicos. Então, tem algumas formas de a gente adicionar estilo. Vou criar um outro arquivo aqui, para a gente poder mostrar um exemplo. Então, por exemplo, eu posso ter uma página que ela tem só um H1. E aí a gente consegue ver quais são as diferentes formas de usar CSS, de implementar um documento, uma página web com isso. Legal. A gente pode escrever, uma delas é usar um atributo style direto na tag. Então, isso é que a gente chama de inline style. E a gente consegue, dentro dessa tag, dentro do valor dessa tag, né, declarar propriedades para a tag que a gente está mexendo. Então, aqui, por exemplo, você tem um texto dentro. Então, eu consigo adicionar propriedades CSS que mexam com o texto. Então, por exemplo, eu posso mudar a cor do texto. Posso colocar aqui um texto azul e eu posso mudar o alinhamento dele. Então, aqui, só mostrar para vocês como é que ele está agora. Né? Ele está normal, do jeito que a gente viu. Se a gente quiser deixar ele azul, a gente usa essa propriedade CSS vai botar azul. Se a gente quiser alinhar ele, a gente usa outra propriedade, text align. E a gente pode centralizar ele também. Legal? De novo, é tudo muito simples, né? O HTML, CSS é tudo muito declarativo. Então, a gente só tem que se preocupar em memorizar as propriedades. Mas isso é coisa que você consegue perguntar para o GPT e fala para você muito rápido. bem mais fácil. Então, por exemplo, a gente consegue
vai aplicar essas propriedades fora do elemento específico, né? Então imagina aqui que eu tenho sei lá, um subtítulo. E aquele é um texto normal. E eu quero deixar os dois alinhados, né? Eu posso tirar o text align daqui e alinhar o texto dentro do body. Então eu declaro de novo um style, e aí eu passo o text align com o valor sempre. E eu preciso do ponto intervir. Legal? Então agora, antes estava sendo aplicado só para o H1, agora ele está sendo aplicado para o body. Então, todos os elementos, todas as tags, todos os textos, eles vão ter essa propriedade aplicada neles. Então, eles vão ter o texto alinhado no centro, e aqui, especificamente para o H1, ele vai ter a cor azul. Legal. Uma outra coisa que a gente pode fazer é, em vez de escrever nas linhas, que é o styling inline, a gente pode usar uma tag style no header. E aqui a gente consegue adicionar as informações de estilo de um jeito um pouquinho mais bonitinho. Então aqui, por exemplo, se eu quero estilizar o H1, eu abro um estilo para o H1 usando essa sintaxe, ou falo a tag, abro as chaves, e aqui dentro eu coloco as propriedades. Então, por exemplo, color blue. E aí eu posso tirar ele daqui, que ele vai ter o mesmo efeito. Então a página não mudou. Isso, dentro do head. De novo, o head é essa tag do documento HTML que tem informações adicionais sobre como renderizar o documento. Né? Dentro da head, você consegue colocar uma tag style que vai dizer quais são as propriedades CSS do documento. E aí, para escrever um estilo específico, você usa essa sintaxe. Você tem um seletor aqui, nesse caso a gente selecionou uma tag, você tem as chaves e aqui dentro você tem as propriedades. Com assim, o nome da propriedade, 2 pontos o valor. Inclusive, a gente poderia passar aqui também um text align sempre. Não mudou nada. Mas se eu tiro do body, alguém sabe me dizer o que vai acontecer agora? Eu tirei o text align do body e deixei só no H1, aqui em cima. Como que a página vai ficar agora? E aí o subtítulo ele fica na posição padrão dele, que é desenhado da esquerda da direita. Beleza? Tá, um outro jeito então, um terceiro jeito ali de escrever CSS é usando uma outra tag, que é a tag link aqui no head. E aí a gente passa um atributo rel, que indica o que a gente está linkando ao documento HTML, nesse caso é um style sheet, que é um documento CSS, e o href é um link desse style sheet. Então, é o documento que eu vou declarar com as minhas propriedades CSS. Eu posso escrever, por exemplo, um styles.css. E aí, dentro desse styles.css, eu escrevo, usando aquela mesma sintaxe da tag style, eu escrevo quais propriedades CSS que eu quero ter. Então, por exemplo, o H1, eu quero que ele esteja alinhado no centro, e eu quero que ele tenha cor azul. E aí a gente tem o mesmo estilo de antes, mas agora ele está abstraído em um outro documento. E aí eu não tenho nenhuma propriedade CSS escrita no HTML, agora ela está num ponto CSS. Então é isso. Algumas propriedades CSS entre as mais usadas são color, text align, width e height, que é largura e altura. Para coisas, por exemplo, imagem, você pode definir uma altura e largura específica. Margin e padding, que define o espaçamento entre alguns elementos. Pontos family, pontos size, ponto weight, que serve para você estilizar o seu texto, por exemplo, um parágrafo de forma específica, ou até mesmo o texto da página inteira. E border, então, por exemplo, você pode ter uma div, uma divisão, né, usando aquela tag que a gente tinha visto, você pode colocar uma border nela, para indicar mais claramente que aquilo é uma outra seção contida dentro da sua página. Bom. Então, vamos ver como que a gente pode usar... Pode falar. Uhum. Esse aqui? Obrigado. Certo? Beleza. Então, a gente pode agora ver, usar algumas dessas propriedades para, por exemplo, deixar a nossa tabela mais bonita. Para transformar ela numa tabela que realmente se pareça com uma tabela. Né?
Deixa eu voltar aqui para o nosso aula 0.html. Vocês viram que a gente tem ali uma tag table, uma tag thead dentro, uma tbody dentro. Dentro da head a gente tem essas tags th, dentro do body a gente tem rows, e dentro das rows a gente tem data. Então, voltando para cá, no elementos, a gente tem essa tabela não muito bonita. O nosso objetivo agora é usar CSS para usar as propriedades ali que a gente viu ou ouviu falar, para deixar ela um pouco mais bonitinha. Então, vou adicionar uma outra row aqui, só para umas duas outras rows, para ficar mais fácil da gente ver o que está fazendo, né? Um pouco mais de conteúdo. Legal. E a gente tem várias formas de escrever o estilo. Eu vou, nesse caso, escrever ele dentro da head. Vou abrir uma text style. Opa, tem que fechar até. Ok. E agora a gente pode começar a estilizar os elementos. Então, assim, alguém pode me dizer uma coisa que está faltando nessa tabela? Que seria muito natural. Divisórias no outro sentido, assim, uma coisa que você está faltando é uma borda entre a tabela, né, e o resto do documento, para você entender que aquilo é uma outra coisa e que não é uma linha e depois uma outra linha de conteúdo não relacionado. Então a gente pode, por exemplo, utilizar a table e colocar uma propriedade border nela. E aí, a propriedade border, ela recebe vários valores. Algumas propriedades CSS, elas podem receber vários valores ao mesmo tempo. Então, para declarar uma border, eu posso passar um tamanho, nesse caso, um px é um pixel. Eu posso declarar o estilo dela, então solid, que quer dizer que o desenho da border vai ser preenchido. Eu também tenho o dash, por exemplo, para pontilhar. E eu posso passar uma cor. Então, por exemplo, black. E agora eu tenho uma borda ali ao redor da minha tabela. Legal. O que vocês falaram sobre a divisória? Como que vocês acham que a gente pode usar o border para criar a divisória dentro da tabela aqui? Não entendi. Com padding? A gente pode usar, por exemplo, margin e padding para distanciar mais esses elementos. Mas como que vocês acham que a gente pode... Que é boa também, na verdade, vamos fazer isso. E eu acho que vai dar uma dica da pergunta que eu fiz também. Então, por exemplo, eu posso pegar as minhas rows e falar, por exemplo, eu quero margin bottom, que é o espaço que fica embaixo delas, para ser de 2 pixels. Então, eu vou aumentar o espaço entre uma row e outra. Deixa eu ver se funciona. Não está funcionando no caso. Tem isso também. As propriedades CSS, tudo de propósito, galera. Algumas propriedades CSS só valem para elementos específicos. Então, aqui no caso, se a gente quer distanciar uma row da outra, a gente descobriu que essa não é uma propriedade válida. Você pode ver isso impressionando também. Você vai ver que um elemento tem uma propriedade específica aplicada para ele, que vai estar... no Chrome, se não me engano, ela aparece listada aqui. Então, por exemplo, eu tenho row, eu tenho styles do row, aí você vê que ele tem um margin bottom, só que esse margin não está fazendo nada. O estilo computado dele, você vê que ele só considera uma borda. Isso já dá uma dica para a gente. Porque, por exemplo, se eu considero aqui a table, você vê que a table tem um margin border e padding. Tá meio ruim de ver isso, né? Bastante. Eu não sei se eu consigo dar isso aí. Calma aí, styles, layout, assets. Tá. Legal. Ok, agora você consegue entender. Isso aqui é o layout genérico de um elemento numa página na web. Nem os elementos vão ter todas essas propriedades aqui, mas no geral eles têm. Então, assim, a tabela ela tem um block size, que é o conteúdo interno dela, ela tem um padding que define a distância da borda dela, aí ela tem o tamanho da borda e depois ela tem uma margem. E aqui a gente consegue ver o porquê que não deu certo utilizar a row com margem, ou com padding também não daria certo. Porque assim, aqui a gente tem margin, border, padding e o conteúdo da tabela, isso para a tabela, mas para a row a gente não tem. Para a row a gente tem e a border. Então, se a gente quer mudar o que está ao redor de uma row, a gente tem que usar a border. E aí isso também indica, assim, dá uma dica para vocês de como que você resolve esse problema de adicionar as divisórias, né, entre uma linha e outra, uma coluna e outra. A gente vai ter que usar o border para isso. Então, a gente pode, por exemplo,
Aqui no TR ou, por exemplo, no TD, que aí vai aplicar as divisórias de uma forma mais geral, a gente pode adicionar uma propriedade border também. E eu posso ter um border, um pixel solid black. E agora ele fica assim. Legal? Ainda também feio. Você vê que parece que tem várias células diferentes, não dá para entender direito se elas estão na mesma linha, né? Tem uma outra propriedade CSS para table, especificamente, que é o border collapse. E a gente consegue setar ele para collapse. O que você vai fazer é juntar, colapsar uma borda na outra. Legal? E agora aparece mais uma tabela. Ainda está faltando aqui as divisórias entre os headers, né? Alguém tem uma ideia de como que a gente coloca? Com TH. A gente vai abrir um estilo do TH e a gente vai colocar um border aqui. Pode ser o mesmo estilo também. Um pixel solid black. Então, legal. A gente tem uma tabela. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, vamos olhar o T-head, por exemplo. Legal. Os elementos TH, pode ser a mesma coisa com o TD. Legal. Tanto o TH quanto o TD, eles têm um border e eles têm um padding também. Então, a gente pode usar como você falou. Se a gente quer distanciar mais uma linha da outra, a gente pode usar o padding para mudar o layout e aumentar um pouco esse espaço. Então, eu acho que, sei lá, os headers estão muito juntos, eu quero separar eles horizontalmente, eu posso colocar aqui dentro da tag TH, eu posso colocar um padding left com 2 pixels e um right com 2 pixels também. E ele aumenta um pouquinho o espaço, não sei nem se vocês conseguiram ver. Eu vou colocar ele como 10 pixels. Beleza? Sim. Fica um pouquinho melhor. E eu consigo fazer a mesma coisa com os TDs, porque eles também têm esse mesmo layout. Eles têm um border então. E aí eu consigo distanciar mais uma linha da outra. Então eu posso colocar um padding. Dessa vez eu vou escrever o padding de uma outra forma. Em vez de declarar o left e right, eu vou usar a versão curta, que funciona quase igual ao border. Eu passo vários valores de uma vez e ele computa para mim. Eu posso passar 0 pixels, 10 pixels. Deixa eu ver. Se eu passo 2 valores, ele entende que o primeiro valor ele serve para o vertical, o segundo valor serve para o horizontal. Então, nesse caso, eu quero distanciar mais horizontalmente, posso passar 10, 0. Legal. Aí ele distanciou verticalmente, não distanciou horizontalmente. Beleza? É isso. Se eu passo 4 valores, inclusive, eu posso passar um valor para cada direção. Para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda. Então, eu posso passar, por exemplo, 10 para cima. Eu quero atingir essa mesma coisa, então eu vou fazer 10 para cima, 0 para a direita, 10 para baixo, 0 para a esquerda. E ele fica a mesma coisa. Se eu quero adicionar um pouquinho de margem para a esquerda, eu posso colocar aqui, por exemplo, assim. E ele distancia um pouquinho ali. Legal? Então, beleza. Uma outra coisa que a gente pode falar dentro do tema de CSS sobre seletores. Então, a gente tem... legal. Eu falei sobre... Eu não sei se eu tinha falado sobre isso, na verdade. Deixa eu ver. Legal. A gente tem vários jeitos de escrever CSS, como vocês viram, né? A gente tem inline, a gente pode utilizar de acordo com a tag aqui. E aí a gente começa a ter algumas questões de precedência e tudo mais. Então, por exemplo, deixa eu falar primeiro sobre seletores, né? A gente tem várias formas de selecionar o que a gente quer estilizar. E aí tem várias formas de concatenar isso. Então, imagina que assim, eu posso selecionar um único elemento de várias formas diferentes. E aí, qual o estilo que vai se aplicar para ele? Por exemplo, se eu escrevo estilo em um arquivo, numa tag, e na linha dele cada estilo é diferente, como que ele vai se mostrar? Então, existe uma ordem para isso. A especificidade ela segue nesse sentido. Primeiro vale o inline, depois vale o estilo declarado para um IV, depois para uma classe, depois para uma tag. Até agora, a gente só viu o estilo sendo declarado para tag e inline. Mas a gente também pode fazer uma outra coisa. Então, por exemplo, eu quero declarar um estilo que ele vale para tabelas genéricas. Então, eu posso juntar isso em uma classe tabela. Então, aqui na table, eu posso criar uma class table. E aí eu posso dizer que, agora você consegue ver que ele não mudou nada, porque a especificidade ela ainda vale. Então, por exemplo,
eu tenho um estilo para tag e eu tenho um estilo para classe. A classe não tem estilo, ele pega o estilo da tag. Se eu tiver um estilo específico para a classe, por exemplo, um ponto table para selecionar a classe, isso aqui é um seletor de classe. Não sei se. Deixa eu ver. Bom, aqui não fala. Mas é um seletor de classe. Eu consigo declarar estilos para minha classe table. Deixa eu trocar o nome para ficar um pouco mais fácil de entender. Eu posso ter aqui, sei lá, table ou minha table. E aí eu posso declarar os estilos para a classe minha table, usando esse ponto. E aí, sei lá, eu quero que a borda funcione mais ou menos da mesma forma, só que ela seja azul. Legal. Agora, eu tenho os estilos da minha table, eles são diferentes dos elementos dos estilos da table. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Você vê que ele tem os estilos aplicados da tag, agora eles estão listados, está meio ruim de ver, né? Mas você tem os estilos da tag aplicados a esses elementos e os estilos da classe. E os estilos da classe, eles estão como precedência dos estilos da tag e os da tag estão listados. Nesse caso, ele não renderizou azul. Oi? Inline vale mais que ID vale mais que classe vale mais que a tag. Uma classe. Uhum. Se eu não indicar nada, vale um lá. Exatamente. Então, aqui. Se eu quero que seja da classe. Sim. Deixa eu criar um outro exemplo aqui do zero, que eu acho que vai ser bem fácil de entender. Deixa eu tirar essa referência aqui e criar um outro slide. Tá. Deixa eu ver. H1 color blue. Vou voltar para o outro aqui. Tá. A gente tem aqui um documento mais simples, eu tenho um título e a cor do título é azul. A cor do título ela está definida para classe. Então, todos os elementos, todas as tags H1, elas vão ter a mesma cor azul. Mas aí, sei lá, eu posso criar um outro título que ele tem uma classe, título branco, que aí ele tem um estilo específico, título branco. Ele tem um estilo específico que tem uma cor branca. Legal. Então, um título some porque ele é branco e o outro título é azul. Deixa eu tocar, ele pode ser, por exemplo, roxo. Legal. Então, assim, o que está acontecendo aqui, né? Os dois são H1. O estilo da tag vale para as duas tags H1. Só que o estilo da classe ele é mais específico, ele tem uma precedência maior. Então, o estilo que é aplicado para esse título aqui é o estilo da classe. Eu posso fazer a mesma coisa com o ID. Eu posso criar um outro H1 que tem um ID roxo, por exemplo, ou verde. E aí eu posso declarar o CSS específico para esse ID. E nesse caso a gente usa aquele hashtag que a gente tinha usado antes também para se referir ao ID. Então, o ID verde, o elemento de ID verde, ele vai ter uma cor verde. E eu vou ter um título verde. Legal. E o que está acontecendo aqui? Eu posso ter, inclusive, um class, título branco, que ele vai continuar igual, né? Certo? Ele não muda. Ele está tendo os três estilos aplicados para ele ao mesmo tempo. Ele poderia ser azul, porque ele é um H1. Ele poderia ser roxo, porque ele é da classe título branco. Mas ele é verde porque ele tem um ID que é mais específico e tem a cor verde. Inclusive, eu poderia ter um inline que valeria mais que isso também. Mais que ele. Certo, isso. A questão da especificidade do seletor de classe de ID. A gente faz aquela declaração aqui, né? Style é igual color, sei lá, sei lá. E aí, de novo, ele tem todos os estilos possíveis aplicados a ele. Ele tem tag, ele tem classe, ele tem ID, só que o que vale é online, que é o que tem precedência maior. Beleza? Exatamente. Então, você está declarando os estilos para essa classe, você coloca ponto, o nome da classe e os estilos vêm. E aí, todos os elementos que você quer que usem esses estilos específicos, você passa o nome da classe para eles.
Então aqui, por exemplo, class é igual ao título branco. Beleza? Então tem uma outra questão aqui de seletores. A gente pode selecionar vários elementos ao mesmo tempo. Então você pode imaginar que, por exemplo, eu quero que todas as tags H1 e H2 tenham uma cor específica. Eu posso colocar H1, H2. Ele vai selecionar múltiplos elementos, múltiplas tags, nesse caso, para terem o mesmo estilo CSS. Então, algo desse tipo, assim. Eu tenho H1, H2. E aí, se eu escrevo um H2 no meu HTML, ele vai ter a cor azul também. Eu posso, por exemplo, selecionar descendentes. Então, uma div H2. Então, algo assim, div H2. E aí eu posso passar, sei lá, uma cor específica. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os H2 também de uma div vão ser brancos. Porque esse seletor é um seletor de descendentes. Tem o seletor de filho, que ele tem que ser um descendente direto, né, de primeiro nível, assim. Se você imagina isso na DOM, seria algo assim, você tem uma div, a div ela pode ter vários elementos dentro, por exemplo, um H1, e são descendentes da div. Você pode ter uma outra div, e aí você pode ter um H1 aqui dentro também. Esses dois são filhos da div, mas todos eles são descendentes. Então você consegue brincar bastante com os seletores para conseguir simplificar o tanto de CSS que você tem que escrever dependendo da estrutura da sua file. Beleza. Eu acho que, assim, não tem muito o que a gente falar sobre todos os seletores. É bastante coisa e na prática você não vai acabar usando todos eles. É mais prático declarar classes diferentes do que ficar brincando com algo ser descendente de outro ou de outro. Mas algumas opções são interessantes também. Então, por exemplo, deixa eu ver. Se eu quero, eu tenho uma lista ordenada e uma lista não ordenada. Eu posso colocar um estilo específico para list items que estão dentro de uma lista específica. Então, deixa eu apagar isso aqui e fazer um exemplo simples. A gente tem um H1, listas. Alguém lembra como faz uma lista ordenada e uma não ordenada? O L, o L. E o que eu coloco dentro dessas listas? Vocês lembram? L. Então, eu tenho vários list items. Então, por exemplo, item 1, 2 e 3. Posso deixar só item 1. São, no caso da lista de colocar uma dentro da outra, por exemplo, depois 3, A, B, C. Tipo, você tem uma lista dentro da lista? Sim, A gente pode testar. Aqui a gente tem. Deixa eu colocar a indentação para ficar mais bonitinho. Tem. Subimos que tem. Legal. Tá. Aqui tem uma questão interessante para a gente poder ver e brincar um pouco com os seletores. Tanto os elementos que estão dentro de uma lista ordenada quanto os elementos que estão dentro de uma lista não ordenada têm a mesma tag. A gente pode selecionar, por exemplo, como que a gente faria para só os elementos dentro da lista não ordenada serem verdes? A gente tem várias formas. Ó. A gente pode vir aqui em cada LI e escrever style color igual green. É um jeito meio ruim, não é muito fácil de reproduzir. A gente pode colocar o color igual green dentro do E e vai aplicar para tudo que está dentro. A gente consegue colocar o color igual green numa classe e aplicar essa classe, por exemplo, uma classe green para o E. Mas como que a gente conseguiria fazer isso com o seletor? Sem criar uma classe ou sem criar um ID? Alguém tem uma ideia? De novo, a gente tem esse seletor de descendente e esse seletor de filho. A gente teria que usar um desses. De novo, o objetivo aqui seria a gente estilizar os DNIs, mas sim DNIs dentro do web. A gente não queria que isso seja um verde, só esses. Exatamente. Então a gente consegue declarar aqui o LLI. Então, os LIs que são descendentes do L, esses têm uma cor verde. Bom,
E aí a gente não teve que escrever uma outra classe. Seria uma opção também. Se a gente quisesse escrever uma classe, a gente poderia fazer, por exemplo, ponto verde, e aí a gente conseguiria aplicar essa classe aqui. Beleza? Se eu fizer uma só, vai simular a cor. Putz, aí, se eu não me engano, isso é um pouquinho mais chato, se eu não me engano, isso tem a ver com pseudo-elementos. Deixa eu inspecionar aqui. É um negócio mais detalhe de CSS, assim, um negócio mais chatinho. Eu não lembro como. Ah, aqui, ó. A gente tem um pseudo-elemento chamado marker para o list item. A gente pode utilizar o pseudo-elemento. Quando entra nesses detalhes, assim, é mais difícil de lembrar e também mais chato de lembrar a combinação dessas coisas. Então, por exemplo, como que eu estilizo um pseudo-elemento, quais propriedades CSS valem para eles. Mas a ferramenta de inspect, ela pode ajudar a gente nisso. Então, você pode ver que aqui o marker, esse pseudo-elemento, ele está dentro do LI. Está muito ruim, né? Mas não posso falar também. O marker está dentro do LI, e está dentro do L, e tem a classe verde que está dentro do body, que está dentro do HTML. Então, na forma free, a gente tem o HTML, a gente tem vários desses, um deles são o L. A gente tem dentro do L um LI, vários LIs, na verdade. E aí a gente tem dentro dos LIs, a gente tem esse pseudo-elemento que é denotado por dois pontos. O principal se chama marker. Legal, né? E aí a gente consegue ver quais estilos valem para esse pseudo-elemento. Então, por exemplo, se eu quero que todos os markers tenham uma cor específica, eu acho que a gente pode fazer algo do tipo assim. Ou, por exemplo, ali, marker, color, brown. Né? Tem que ajudar. Talvez. Isso, boa. Beleza, é isso. O que a gente está fazendo? É um outro tipo de seletor, né? Ele está aqui? Ah, ele está aqui, ó. Então, isso é um seletor de um pseudo-elemento. O pseudo-elemento marker, ele está dentro da LI. Então, a gente coloca ali dois pontos marker. E aí ele pega esse pseudo-elemento que está dentro de um outro elemento e aplica um estilo específico para ele. A gente consegue... Pode falar. Se você colocar aquela parágrafo em texto, Ah, você só o parágrafo italiano. se você colocasse um parágrafo dentro do list item, eu imagino que sim. Eu não tenho certeza se você consegue colocar um P dentro de um list item, a gente pode testar. Vamos ver. Eu tenho aqui um hífen, dentro eu tenho um P, e aí eu tenho um parágrafo de texto. E você vê que, inclusive, a estrutura dele aqui é que ele divide realmente um outro parágrafo, né? E está tudo alinhado com as bolinhas. Né? Legal? Mas uma coisa que a gente fez aqui, que talvez não seja tão interessante, é que a gente pintou as bolinhas na primeira pista, que é a ordered list, e a gente não queria mudar isso. Alguém tem uma ideia de como que a gente pode resolver esse problema? Exatamente. Então, bom. Então a gente vê, inclusive, aqui como que a gente pode combinar seletores de diferença. A gente está usando um seletor de ortografia e ao redor a gente está usando, quer dizer, como ele, a gente está usando um seletor de descendente. E a gente consegue combinar essas coisas para pegar um comportamento específico com o CSS. Legal. Muito bom. Uma outra coisa que a gente pode fazer eu vou pular um pouco a parte de seletores, eu acho que deu para pegar uns exemplos legais. A gente pode falar de pseudoclasses também. Além dos pseudo-elementos, que são elementos que você não denota, mas existem dentro dos elementos que você escreve, a gente tem pseudoclasses. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui um botão, é uma tag que a gente não falou, inclusive, mas eu tenho uma tag button, e aí dentro eu tenho esse aqui, por exemplo. Legal. Temos um botão. E quando eu passo o mouse por cima dele, eu não sei se vocês conseguem ver porque é um pouco sutil, mas ele está ficando mais cinza, né? Inclusive, ele parece que ao redor dele ele fica com uma sombra, assim, quando você passa o mouse por cima. E o que está acontecendo aqui? Se a gente inspeciona esse elemento, a gente consegue ver... eu não tenho certeza de como que a gente faz isso. Ah, tá.
Tá bom. Tem um jeito de ver isso, galera. Não vou mostrar agora, mas assim, você tem estados diferentes do elemento, e esses estados a gente chama de pseudoclasses. Então, por exemplo, um botão, ele tem duas pseudoclasses que são muito usadas. Uma é a hover e a outra é a click. E aí isso é usado para aplicar estilos diferentes. Então você tem um CSS específico para o botão, que é padrão, que ele funciona quando nenhum dessas pseudoclasses está atrelado ao elemento. E aí ele fica com essa aparência. Quando eu passo o mouse por cima dele, o que o browser faz é adicionar uma pseudoclasse chamada hover, e aí os estilos atrelados a essa pseudoclasse se aplicam ao botão. E quando eu clico é a mesma coisa, e ele muda um pouco, você vê aqui que ele ficou mais branco. Beleza? E aí a gente pode usar isso para estilizar os estados diferentes desse elemento. Então, por exemplo, eu vou fazer o botão primeiro, deixar ele um pouco maior. Deixa eu ver. Como que eu posso fazer isso? Eu posso deixar, você vê padding para ele, deixar ele com bastante padding. E ele ficou um pouquinho maior. Legal. E aí eu posso estilizar ele com a pseudoclasse, usando aquele descritor. Diferença entre a pessoa do passo, a pessoa do ninguém. Então, o pseudo-elemento é algo tipo marker. É a bolinha que aparece lá. Ela tem. Você declara um LI, mas o LI não vem só com um texto que você coloca dentro, né? Ele vem com uma bolinha no meio. Então, o LI ele tem dois fios. Ele tem o texto que você escreveu, tipo, fonte, sei lá, conteúdo, e ele tem o marker. Então, assim, são dois elementos diferentes. Você só escreveu e o texto, mas o pseudo-elemento veio junto. Beleza? E no caso da pessoa do passo, é o quê? Então, a pseudoclasses são estados diferentes. Você tem, deixa eu apagar aqui. Você tem, por exemplo, um botão, ele pode ter vários estados, né? E aí cada estado tem uma pseudoclasse. Então, o botão, você tem um botão sem pseudoclasse, você tem um botão com uma pseudoclasse hover, e aí você tem um botão com uma pseudoclasse, se eu não me engano, é active, para quando você escreve. Cada um deles tem propriedades CSS diferentes. Você pode declarar propriedades CSS diferentes. Então, esse pode ser branco, esse pode ser verde, esse pode ser nulo, por exemplo. A pseudoclasse ela denota estados diferentes do elemento que você consegue estilizar. Então, por exemplo, o button hover, eu posso aumentar um pouco o tamanho dele, por exemplo, usando essa propriedade que a gente chama a propriedade scale. Então, 1.05. Legal? Calma aí, tá claro essa ideia do que é a pseudoclasse? Beleza. Então, assim, eu tenho um estilo padrão. Quando eu passo o mouse por cima, o botão ele tem essa pseudoclasse hover, e eu mudei o estilo dessa pseudoclasse para aumentar a escala do botão. Ele vai ficar um pouquinho maior. Eu posso fazer a mesma coisa com o active, por exemplo. Então, button active, eu posso mudar a cor dele. Ou a cor do texto dele. Legal? Então, quando eu clico nele, ele fica verde. Porque agora ele está com a pseudoclasse active. Beleza? Isso aí. Pode perguntar. Esse nome, eles falam assim. Putz, boa pergunta. Eu nunca mexi com isso em CSS, nunca tive essa curiosidade de mexer um desses personagens também. Talvez. Talvez. Deixa eu ver. E selection, pseudo-elemento. Não sei. Tem várias pseudoclasses que você consegue ver se estão atreladas a um parágrafo, por exemplo, uma tag parágrafo. Mas não tenho certeza. Legal. Alguma outra dúvida dentro de CSS, até agora de seletor, especificidade, classe, forma de escrever estilo? Pode falar. A cor do grupo também não dá. Legal, é uma boa. É engraçado que a propriedade color, ela parece que é muito abrangente, mas ela se aplica especificamente para texto, né? Se a gente quer mudar o fundo de alguma coisa, a gente usa o background color. E a gente pode colocar algo no black, por exemplo. Agora, quando eu clicar, ele fica preto e o texto verde. Beleza? A gente pode fazer a mesma coisa pro corpo da página, por exemplo.
Legal? Tá bom. Ah, o último tema da aula, a gente vai passar um pouco rápido, é sobre responsabilidade. Então, talvez até não dê para cobrir tudo, mas como que eu posso explicar? É algo super importante, assim. Você já deve ter passado pela experiência de entrar em uma página no celular. Vocês com certeza passaram por essa experiência, porque a gente tudo não usa. Quando você está no Jupyter pelo celular, o layout é totalmente horrível. O que falta para eles, especificamente no CSS, o HTML, ele inclusive não tem que mudar nada às vezes. Ele pode não ter nada de errado. O que falta é a questão da responsividade. É como que você escreve estilos diferentes de CSS para que uma página ela se adapte a tamanhos específicos de tela ou de orientação. Então a gente consegue começar a mexer com isso usando essa tag aqui, que é a tag viewport, que eu tinha adicionado automaticamente aqui no VS Code preencheu. Mas o que essa tag faz, basicamente, é dizer que o conteúdo do HTML tem que se adaptar ao tamanho da página. Então, quando a gente começa a escrever estilos responsivos, a gente tem que colocar essa tag ali, porque ela vai ser importante depois. Legal. Uma coisa que a gente pode fazer, pensando em design responsivo, é brincar com media queries. As media queries, elas são, elas são algumas propriedades que são aplicadas dependendo de como que o usuário está acessando a página. Então, por exemplo, eu posso declarar uma media query dessa forma e dentro dela dizer que qual que é a condição dentro da qual ela se aplica. Então, tem uma media query que, por exemplo, se aplica quando a largura mínima da página é de 600 pixels. E aí eu vou mudar a cor de fundo, por exemplo. O que está errado? Como? Alguém sabe o que está errado? Pra você. Tá. Não, é porque dentro da media query eu tenho que utilizar o inimigo. Verdade. Ok. Beleza. O que você está operando? Essa media query, como isso tem a ver com como a gente aplica estilos CSS específicos para tamanhos de página, orientação, no geral, como o usuário está acessando essa página. Nesse caso, a gente diz que a partir dessa largura de página, a gente quer que o corpo tenha essa propriedade CSS. Agora vamos ver se ela está funcionando. Deixa eu ver. Eu estou dentro da style toda terminando. Legal. Vamos tomar muito. Se alguém souber me dizer também por que não está funcionando, eu não vou. Uma boa pergunta. Não é Max, não? Então, mas era para ter mais. Era pra ter. Tá bom. Deixa eu trocar aqui para o design responsivo. Tá. Legal. Tá bom. Aqui a gente consegue ver o tamanho da tela declarado em pixels. Vocês conseguem ver? Ali está com 702 pixels de largura, 897 de altura. Então, quando a gente usa essa ferramenta de inspeção, a gente quer testar, arrastando aqui a tela, mudando a orientação, o tamanho dela, testar como que as propriedades CSS diferentes de media query se aplicam. Então, por exemplo, quando aqui eu declarei que até 600 pixels de tela, essa largura máxima, o fundo da tela tem que ser preto. Então, se a gente vai diminuindo, ele fica preto. A partir de 600, eu posso colocar, por exemplo, 601, aí ele volta para o branco, que é o padrão. Beleza, é isso. E aí isso pode ser útil, não como mudar a cor da tela, que é um negócio meio ruim, mas a gente pode declarar algumas coisas mais interessantes, como você pode imaginar, sei lá, mudar o tamanho de um elemento, deixar ele maior para ficar mais visível pelo celular, ajustar o tamanho do texto. A gente consegue declarar qualquer coisa que a gente quiser aqui. Então, por exemplo, para uma tag P, você poderia aumentar o tamanho da fonte, sabe? Poderia colocar um font size 30 pixels. Então, se a tela tem até essa certa largura, deixa eu colocar um parágrafo aqui, você vai ter um tamanho de fonte. E se ela tem mais que essa largura, você vai ter um outro tamanho de fonte. Então, legal. Até 600 pixels, você pode imaginar com um celular pequenininho, você tem essa visualização, e acima disso você tem essa visualização. Legal?
Então, isso aqui é algo que já poderia ter no Jupyter, por exemplo. Legal. Uma coisa, Ah, onde fica que falar para você colocar esse cara? então, depende do seu navegador. Se você está usando o Chrome, você vai entrar na ferramenta de inspeção, dando um right click, inspect. E aí, aqui em cima, ó, naquele celularzinho, no computador, você dá um clique. Quando ele não está selecionado, o que você está fazendo é instalar o tamanho da tela do seu PC. Inclusive, eu acho que é por isso que não funciona. Assim, ó, se você faz isso, deixa eu ver. Não, você instala também. Não? Depende do navegador. Tá bom. Mas tem isso. Eu acho que é. Assim, quando você faz isso, ele ainda considera o tamanho da tela do seu navegador ou do seu computador. O tamanho ou da janela do navegador ou o tamanho da tela do seu computador. Quando você coloca no estilo responsivo, aí está simulando como se fossem dispositivos diferentes. E aí você consegue testar para tamanhos diferentes. Lá em cima, toggle device to bar. O segundo botão lá na barra. Tem forma de deixar responsivo ou mapa, coisa que pode. Então, boa, tem. Tem várias bibliotecas de CSS que fazem isso, te ajudam a escrever coisa do tipo. A gente não vai ensinar bibliotecas de CSS específicas, da mesma forma que a gente não vai ensinar frameworks de front-end específicos. Só que tem ferramentas, por exemplo, Bootstrap, vou mostrar para vocês. Bootstrap CSS, que é uma biblioteca para gerar componentes específicos CSS que você pode usar sem precisar escrever. Então, por exemplo, ele te dá botões prontos. E aí você pode só declarar a classe do botão e ele já pega o botão específico, ele já escreve o CSS para você. E uma outra coisa que ele faz também é adicionar uma certa responsividade ali nos textos para poder escalar em tamanhos de tela diferentes. Então, dependendo da biblioteca que você está usando para escrever CSS, para te ajudar a escrever esses estilos, ele já vai ter essa funcionalidade. Beleza? Legal. O último tema aqui que a gente pode falar é sobre Flexbox. E aí a gente termina a parte de CSS, que também tem a ver com responsividade. O Flexbox é um tipo de layout que ele... pode falar. Isso aqui vai de uma tag, né? Se o ajuste de página tem a ver com a tag meta? Então, isso... você consegue ver até aqui, inclusive. Esse atributo, por exemplo, content, ele só está disponível, ele é baseline desde 2015. O HTML existe há muito tempo, se não me engano são quase 30 anos. No começo da internet as coisas não eram nada responsivas, era um saco de fazer as coisas. Ao longo do tempo foram adicionadas algumas funcionalidades que tornaram que isso fosse mais fácil. Então, por exemplo, quando eu digito aqui eu abro um exemplo.html e eu uso o template aqui, HTML5, do VS Code, ele já adiciona a tag para mim. Que assim, isso já deveria... É uma funcionalidade que já deveria ter sido implementada por padrão. Mas por questão de legado do HTML, isso não existia antes. Mas isso basicamente faz algo que é óbvio. Assim. Se você não colocar isso aqui, não vai funcionar direito, porque você vai estar assumindo um padrão antigo. Mas o que ele faz é basicamente dizer, o conteúdo tem que ter a largura da largura do dispositivo. O que, assim, parece óbvio. Mas para as páginas antigas, às vezes isso não era considerado. E aí você tinha um problema, como o que está acontecendo aqui. Você tem uma página mostrada para cá, mas você tem mais conteúdo para a direita. Então o conteúdo do HTML era diferente do conteúdo. A largura do HTML, a largura do conteúdo, era diferente da largura do dispositivo. O que essa tag faz é determinar que eles batam igual e tenha essa escala aqui 1.0, que é de 1 para 1. Beleza? Mas assim, você não precisa se preocupar em entender exatamente por que essas coisas funcionam ou por que elas existem. Só é mais fácil entender que isso aqui é o padrão. Sem isso não vai funcionar direito. A viewport. Se você não botar ela, você vai tentar botar a responsabilidade, não vai dar certo. Por aí vai. Porque você vai tentar declarar conteúdo responsivo dependendo do tamanho de tela. Só que o browser não vai aplicar essa propriedade, que o tamanho do conteúdo tem que ser o tamanho da tela. Então, a última coisa que a gente pode falar é sobre Flexbox. Vou dar um exemplo rapidinho do que é isso.
mas é basicamente algo que se tornou baseline ali, se eu não me engano, ali no 15 também, e tem a ver com como que a gente usa CSS para desenhar interfaces responsivas hoje em dia. Então, é algo que é muito usado. Assim. Geralmente, toda vez que você quer desenhar um layout de uma página, você usa ou Flexbox ou Grid, que são dois tipos de layout CSS que te ajudam a desenhar a página de forma que ela já meio que seja responsiva de maneira natural. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ter uma página com uma div com várias divs. Então, eu tenho uma div que eu vou dar um ID de container, e dentro dela eu vou ter várias outras divs com algum texto. E eu posso ter, sei lá, 12 divs dessas. Ou até mais. Eu tenho... Vamos voltar para a página. Tá. Deixa eu deixar isso vencido aqui. Vamos adicionar um pouco de estilo para a nossa div. Para as divs que estão dentro do container, pode ser para a gente aproveitar um pouco do que a gente viu sobre seletores. A gente pode adicionar um fundo verde para começar a se enxergar, para não parecer que as divs são só um monte de texto. A gente adiciona um tamanho de fonte um pouco maior. A gente pode adicionar a margem e padding também, para ela ficar um pouquinho mais espaçada. Isso eu não expliquei, né? Mas a margem, ele espaça um elemento do outro, e o padding espaça a borda do elemento ao conteúdo dele. Vocês lembram que tem aquele negócio do layout? Deixa eu voltar aqui. Aqui, né? O margem, ele espaça um elemento do outro. Então, por exemplo, eu tenho essa cara. O margem, ele existe entre dois. E o padding, ele existe entre a borda e o conteúdo do elemento. Beleza? Não? Deixa eu dar um exemplo. A gente tem várias divs que tem um texto dentro. O padding, ele determina qual dentro dessa caixa o texto vai estar. E o margem, ele determina a distância entre uma caixa e outra. Beleza? Se eu aumentar o margem aqui, se eu deixar ele de 50 pixels, eu vou afastar muito uma caixa do outro. Beleza? Tranquilo. Eu adiciono margem, adiciono um padding para a gente conseguir ver isso um pouquinho melhor. E aí eu adiciono uma largura específica aqui, por exemplo, 200 pixels. Legal. Agora eu tenho essa página aqui. Mas, eu quero que ela seja postada de uma forma um pouco diferente. Assim. Talvez eu queira que caiba mais numa tela maior e caiba menos numa tela menor. Como que eu posso fazer isso usando o Flexbox? A ideia aqui é que a gente vai transformar esse container em uma Flexbox. Então, quando a gente usa Flexbox, a gente geralmente fala de containers e filhos. Então, um container, ele tem uma propriedade de ser Flexbox, ele tem um display flex, que é uma propriedade CSS. E a partir desse momento eu consigo aplicar outras propriedades CSS atreladas ali ao layout de Flexbox para tornar a forma como os elementos são mostrados mais natural. Então, uma coisa que acontece quando eu aplico o Flex em um elemento é que ele troca de layout vertical para horizontal. Então, antes você lembra que ele estava de cima para baixo, agora ele está da esquerda para a direita. E por quê? O container, ele agora é essa linha aqui. E você consegue ver que ele tem a divisão entre os vários filhos dele. Tem aquele pontilhado ali que também é bemzinho de ver. Mas ele tem, esse container é uma linha que tem vários filhos dentro. Beleza. E com esses filhos eu consigo falar, eu quero que eles se localizem para cá, dentro do container, ou para cá. Ou eu quero que, por exemplo, ele mude de direção, eu posso colocar um flex direction column. Eu basicamente, em vez de estilizar o layout tentando mexer muito nas margens, eu vou dizer para a Flexbox como que ela organiza os elementos para mim. E uma propriedade que é muito legal aqui para responsividade, por exemplo, é o Flex Wrap. E eu posso setar ele para Wrap, que é basicamente um true. O que o Flex Wrap faz é que ele vai pegar... Vocês lembram que a linha aqui? Deixa eu tirar só para a gente poder ver. A linha está para fora da tela. O que o Wrap faz na Flexbox? Ele considera o tamanho da tela, e se os filhos estão saindo da tela, ele vai fazer um Wrap, vai jogar os filhos para baixo. E aí ele vai ficar repetindo isso até caber todos eles na tela. Então, se eu coloco o Flex Wrap aqui, eu tenho um desenho muito mais natural agora. Ele está pegando essa linha
que é o container, e ele está dividido em várias kits para distribuir os keys dela igualmente. Beleza? Isso. E isso funciona para qualquer tela. Então eu posso diminuir a tela e eu vou ter um desenho natural com uma por linha. Se eu aumento ao ponto que cabe em 2 por linha, ele vai ter 2 por linha. Se eu aumento ao ponto que cabe em 3 por linha, ele tem 3 por linha. E aí isso me mostra um desenho mais natural para qualquer tamanho de dispositivo que eu esteja usando. Beleza? Aqui no caso ele está muito grande, mas é por causa do zoom, né? Talvez seja por isso também que o exemplo antigo não ia funcionar. Tá fazendo isso, mas por 3 por linha. Sempre 3 por linha? Boa pergunta. Você pode declarar várias flexbox, cada uma com 3 elementos dentro. Você pode usar uma biblioteca, tipo, Bootstrap, que ele Ah. sempre implementa essas coisas. Exatamente. O Bootstrap tem um sistema de colunas para você fazer isso, né? Você lembra como que é? Cara, não lembro. Bom, mas ele tem. Existe. Ele existe. Tipo, Como que é? cara, não sei. Eu sei que existe por lá. Tudo bem. Sei lá. Ó, ele tem auto layout columns. Ah, tá, é aqui. Ele tem esse sistema de auto layout columns e aí você determina quantas colunas tem que ter por linha. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Mas o que ele está fazendo aqui é basicamente um Flexbox. Inclusive o Bootstrap, o que ele faz para você abstrair o layout do Flexbox em classes mais simples. Então aqui, por exemplo, você usa só as classes, você usa uma classe row e uma classe column, mas a estrutura é basicamente a mesma que a gente falou. Você vai ter uma linha que tem a propriedade flex, é uma flexbox, e dentro você tem um número de elementos. E aí você vai ter essa repetição aqui, outra linha, tipo número de elementos. Beleza? Então, eu acho que, assim, por hoje é isso. Só queria apontar você para esse recurso. Flexbox Cheat. Esse aqui mesmo. O guia de layout do Flexbox. É uma leitura legal, é bem simplesinho, só para você entender como que o Flexbox é usado para ordenar os elementos e mostrar ele de forma responsiva. Então você tem a direção, você tem o quanto que você quer que um elemento cresça em relação aos outros, o wrap que a gente viu, você tem várias propriedades aqui, por exemplo, o justify content, que você diz, se eu tenho tamanho suficiente na página para a minha linha ocupar, mas os elementos não ocupam necessariamente a linha, então você, espaço aí, você coloca mais para a esquerda, mais para a direita. Isso pode ser usado, por exemplo, em um site que tem um header, por exemplo, eu quero ter a logo da empresa, alguns outros links, eu posso falar. O header é um Flexbox, coloca os itens do start point. E aí eu consigo com duas propriedades CSS, que é algo que antes para fazer um CSS, antes de 2015 era muito chato fazer. E isso vai ficar lá para qualquer dispositivo. Inclusive, pode dar um header, que aí eu consigo que vai quebrar isso em mais 15. Então é isso. Bom, para essa aula era isso aí, conforme e responsabilidade era a última coisa. Na próxima aula, a gente vai ver como que a gente vai pegar as páginas que a gente desenhou e adicionar mais reatividade, né, digamos assim, mas tornar elas mais dinâmicas. A gente vai começar a ver uma linguagem de programação, no caso JavaScript, e como que ela se relaciona com o browser, para a gente poder trocar um elemento de lugar com outro, clicar algo e mudar uma propriedade CSS. A gente vai conseguir ver como deixar essas páginas mais vivas. E aí, não vou ser toda a aula, ao longo do curso a gente vai ter aulas divididas entre o Vitor e o Ryan. Então, a aula que vem aí vai ser pelo grandiosíssimo Vitor, que vai mostrar pra gente como que a gente vai deixar essas páginas mais legais. Boa.